Olá, boa noite, buenas noches, buenas tardes, para quien está con el horario distinto de Brasil. Ana Carmen, querida, que bom ver você aqui. Olá, olá, bienvenidos, bienvenidas. Uns minutitos para aceptar todas as pessoas. Bien. Hoy necesitamos, ¿quién necesita de la traducción? Hay un globito abajo e elegir el espanhol, quem tem a habla hispânica. Quem precisa da tradução para o português, no globinho abaixo à direita, escolhe a língua português. Porque vai ser uma conversa entre mim e Joana. Joana vai falar em espanhol e eu vou falar em português, a pedido do nosso querido Pepe, grande tradutor José Gaetan, que necessita estar um pouco mais descansado. Então, ele prefere assim. Então, organizem-se nas traduções, elegir la lengua que deseam. Estou aguardando só um minutito para todos venirem acá. Olá, Nadia, como estás? Ah, que gusto verlos. Bien, más una vez, para quien está viniendo ahora, hay el globito para la traducción en español. Me voy a hablar en portugués, Joana va a hablar en español. Entonces hay un globito, quien habla español, elegir la lengua espanhola. Quem fala em português, olha o globinho abaixo e escolhe a língua portuguesa, que a gente vai ter a super tradução do Pepe José Gaetan, nosso querido Pepe. E bem, oficialmente, então, hoje é uma live para falar sobre a IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy. Eu sou a Mara, eu sou diretora da FACEF e a primeira latino-americana com a formação completa com os criadores do modelo. E quem vai estar conversando comigo? Joana Sanches. Antes de qualquer coisa, uma amiga incrível que a vida nos dá de presente e também uma excelente terapeuta IBCT. Joana, queres te apresentar? Yo soy Joana Sánchez y bueno, conozco a Mara hace algunos años por este mismo camino de IBCT. Mara es una terapeuta grandiosa para mí. Me encanta trabajar con ella porque además es una persona increíble y tengo muchísimas cosas que aprender de ella. Yo soy terapeuta en la práctica privada, me dedico a trabajar actualmente con parejas y bueno, he amado IBCT desde que lo conocí. Ya vamos a platicar un poco de eso. Y si me tengo que definir con relación a IBCT para mí, yo seré una eterna aprendiz de IBCT hasta que la vida nos separe. Ok. Aí tem uma música no Brasil que fala quando, né, se for o caso separar, que é um bom assunto para a IBCT também. Mas quem quiser participar, tem o chat, coloca ali suas perguntas, comentários no chat para nos ajudar. A ideia é uma conversa junto com vocês, né? Com a contribuição de vocês. E o que nos fez fazer esse evento tem duas questões. A gente vai ter
um grande workshop com os criadores do modelo, com Brian Doss, que trabalha junto com Andrew Christensen. Vai acontecer esse workshop agora no final de abril. E o Marcelo, que é o nosso gestor comercial, tem uma notícia para dar para o grupo. Marcelo, qual é a notícia? Olá, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, como a doutora Mara já me apresentou. Eu faço parte do time comercial da CEP e nós vamos ter esse evento, né? Esse workshop internacional que irá acontecer. E hoje, quem ficar até o final da nossa live especial vai estar ganhando duas bolsas de 50%. Então, vão ser dois sorteios, pessoal. A gente conta muito que vocês fiquem até o final para poder concorrer. E já peço também para quem não está com o nomezinho ali completo, já coloque para que depois o nosso setor de marketing consiga identificar, porque o sorteio vai ser online. Vai ser online ao vivo aqui com vocês, tá? Mas se não tiver o nome correto ali, não vai estar participando, ok? Então, grande sorteio, 50%, mas é no final do evento. Bem, a outra razão que a gente quis fazer esse momento de conversar, tanto Joana e eu, e me ajuda, Joana, a gente começou a observar que algumas pessoas, porque a IBCT, a gente vai falar um pouquinho, ela tem uma parte que é um protocolo muito claro para os terapeutas trabalharem. Mas a gente começou a sentir na nossa experiência com alunos, com colegas, que por vezes a compreensão da abordagem comportamental contextual estava faltando um pouquinho. Então, nesse sentido que a gente quis conversar com vocês, se vocês percebem isso também, sentem como seria essa perspectiva comportamental contextual. Lembrando de uma maneira bem geral como é o trabalho com a IBCT, para quem não conhece, quem já conhece, sabe bem. Deixa eu ver aqui a Madalena. A Madalena organizou o seu nome. Ah, e sabe o que que seria legal agora? Cada um colocar a sua cidade, da onde está. Eu estou colocando aqui, eu sou de Porto Alegre. Ih, saiu um pouquinho errado. Porto Alegre, sul do Brasil. Cada um vai colocando ali da onde está para a gente ver o quanto esse mundo pode, né? Que agora, mais do que nunca, sempre. Olha, Santiago, Mariela, Capão da Canoa, na praia aqui do sul. Uau, México, Argentina, Peru, outra Porto Alegre. Olha que lindo isso! Olha que lindo, Uruguai. Que incrível! A Thaís Carioca morando em Curitiba, Rodrigo no México, Rosli do Peru, El Salvador, precioso, Joyce de Porto Alegre também. Aqui está, talvez, uma terceira questão da gente poder conversar, como a Latinoamérica pode estar integrada com essa abordagem que é tão preciosa também. E o quanto a gente pode fazer, o quanto a gente pode. A gente comenta, enfim, na instituição, bem-vindos à instituição CEF-FACEF, que a gente tem como missão compartilhar conhecimento. Ao compartilhar conhecimento, as pessoas podem ter alguma outra perspectiva da sua vida e podem se ajudar melhor ainda. E a IBCT, ela é preciosa para isso também. A Tamires é gaúcha, morando em Curitiba, Terezinha em Porto Alegre. Que lindo. Mas vamos lá, IBCT tem um protocolo inicial de avaliação, um protocolo de 4 sessões que é a avaliação e formulação do caso. E faz uma formulação bem importante. Eu não sei como foi na experiência da Joana, para mim mudou minha prática clínica. Eu sou terapeuta de casal há mais de 30 anos e ao organizar essa formulação de caso no começo, mudou totalmente, porque se pode entender bem como funciona o casal, essa relação do casal, e organizar um plano para o futuro do atendimento. E essa avaliação, eles falam avaliação DZIP, de observar as diferenças, porque temos diferenças de libido, temos diferenças de personalidade, temos diferenças de manejo de estresse, e às vezes um fica brigando com o outro, querendo que seja na sua maneira. Esse é o D do DZIP, como um acrônimo. O primeiro E fala das questões emocionais, das vulnerabilidades emocionais que vêm de uma história de aprendizagem, tanto da vida anterior à relação, como vulnerabilidades na relação também.
Eles diferenciam a emoção primária da secundária. Então, a emoção primária é a emoção profunda, a emoção secundária é a emoção que vem, e eu não sei por que eu costumo brincar. A emoção secundária ou a emoção superficial, como a IBCT fala, é a raiva. Como é comum a gente sentir raiva numa relação amorosa? A primeira emoção mais rápida é a raiva. E o que que tem mais abaixo, enfim. E faz a relação com a história de aprendizagem. O segundo, estressores externos. A gente precisa avaliar se esse casal está passando por alguma situação porque a situação de estresse ela prejudica a comunicação, a gente não fica com o lobo frontal, enfim, totalmente limpo para compreender a situação, nos deixa com menos limites de tolerância e paciente também, e nos deixa mais reativos. Então, precisamos avaliar as questões de estresse que estão acontecendo. Por exemplo, primeiro filho, mudanças de cidade, perda de emprego, tantas coisas que podem sim estressar esse casal. E às vezes não estão conscientes, e mais ainda, um fica na expectativa que o outro saiba que se está estressado e que tenha paciência. Mas se a gente não falar claramente, fica difícil. E o P é o padrão de interação. Todos nós temos uma forma de tentar lidar com os problemas, mas esse padrão, muitas vezes, termina prejudicando. Eles usam uma expressão, os autores que eu gosto muito, é a tentativa de cura é pior do que a doença. Ou seja, a tentativa de tentar resolver aquele problema. Geralmente é de uma forma de coerção. Se você não fizer isso, eu me separo, por exemplo. É uma forma de afastamento, aí o tratamento do silêncio, ou é uma forma de polarização, de briga direta. E não resolvem. E os casais não se dão conta, por óbvio, não fazem isso intencionalmente, mas ajuda nessa avaliação, a gente ajuda e devolve para o casal se compreender um pouco mais, para depois entrar na fase ativa que vai usando as estratégias de aceitação e as estratégias de mudança. Joana, queria te ouvir um pouquinho agora, assim, falando um pouquinho dessa parte inicial, como é para você, como é que foi, enfim, a sua experiência ao trabalhar com essa parte inicial? Queria te escutar um pouquinho. Sí, Mara, bueno, primero quiero retomar algo de lo que dijiste. Creo que tú y yo, bueno, yo al menos y seguramente tú también, estamos acostumbrados a trabajar por pedacitos y ver esto, estar tantas personas en tantos lugares, creo que para mí me llena de emoción porque IBCT Latinoamérica, yo he trabajado IBCT durante mucho tiempo con diferentes grupos y aquí, y además aquí veo personas que ya conozco y me da gusto, hola Rodri, me da gusto ver cómo todos podemos estar interesados en un modelo. En realidad, mi interés del trabajo con IBCT va más allá de inclusive del trabajo clínico. Cuando yo conocí IBCT cambió mi perspectiva en el trabajo porque mi trabajo de base siempre había sido conductual tradicional. Y lo cambió por dos razones. Una, porque es muy coherente con este modelo me permite ser la terapeuta que yo quiero ser, porque yo venía trabajando desde la terapia conductual tradicional y el enfoque de cambio es súper diferente. Y dos, porque el trabajo con las vulnerabilidades, que es el centro, ¿no? de IBCT, para mí es es el diferencial del cambio. Entonces, cuando yo comienzo a ver esto, pues cambia definitivamente mi esperanza, porque mi esperanza con el trabajo con familias y parejas, eh, al ver que el cambio era puede ser rápido, pero no era sostenido en el tiempo, eh, en realidad me llenaba un poco de desesperanza ver cómo las parejas podían ser reincidentes en el proceso terapéutico. Entonces, el ver que el modelo en realidad pregona el no depender de un terapeuta para aprender a resolver los conflictos, que no se trata de dejar de discutir, sino a mí me parece que el modelo, algo importante que tiene, que para mí es coherente con la perspectiva de las relaciones que yo tengo, es la estimulación de la autorresponsabilidad en el conflicto. Algo que me generaba mucho ruido en la terapia conductual era la dirección del cambio, ¿no? Uhum. Identificar una conducta problemática y sobre esa me voy hasta que desaparezca. Entonces, IBCT no habla de la reducción
de comportamiento, sino del aumento del repertorio conductual para mejorar la intimidad en una relación. Y eso para mí lo es todo. También entiendo que IBCT está en un proceso, que por eso estamos acá. Y Mara y yo hemos soñado con la investigación en Latinoamérica. Uhum, Entiendo que en Latinoamérica también hay cosas que hacer, hay adecuaciones que tenemos que hacer contextualmente en el modelo, pero todo empieza por un lugar, ¿no? Ese era el sueño, es el sueño que yo siempre tengo. Mi sueño con IBCT es la interacción con los terapeutas, despertar el interés y el interés por tal vez el cambio conductual, contextual de las perspectivas de los problemas, Mara. Que a lo mejor ahí te doy la palabra, porque este enfoque es un tema que a veces encontramos en las supervisiones, que es una transición difícil de hacer, uhum, porque podemos ver terapeutas que han hecho IBCT, que se han formado IBCT y de alguna u otra manera un error recurrente es trabajar como si fuera TCC, por ejemplo, ¿no? uhum. Y no sé, ¿qué has visto tú al respecto? Sim, existe. Me faz pensar, Joana, que quando nosso treinamento nos cursos de graduação, eles são para solucionar os problemas dos nossos clientes, dos nossos consultantes. Eu gosto muito dessa palavra. E nosso treinamento é todo assim. Na perspectiva comportamental contextual, não. Juntos a gente ajuda a pessoa a ser quem ela quer ser. E isso entra na questão dos casais também. A Joana falou de um trabalho mais tradicional e tem uma investigação. Vocês podem encontrar na página da IBCT, do Dr. Andrew Christensen, tem investigações e tem uma que é muito interessante. 5 anos depois, um grupo fez a terapia tradicional, o outro grupo fez a IBCT, e 5 anos depois, o que eles observaram é que a maioria das pessoas que fizeram a terapia tradicional voltaram ao comportamento anterior. E quem fez a IBCT se manteve. Olha que interessante isso. E por quê? Porque o foco não era na mudança específica como a terapia tradicional propõe. O foco, então, a gente fala mudanças governadas por regras, que eram o foco da terapia tradicional, e mudanças governadas por contingências, na ideia de cada um sendo a pessoa que se quer ser na relação. Aqui entra o conceito de aceitação. Aqui entra, falando da perspectiva comportamental contextual, e a IBCT incorpora isso, a primeira ideia: não somos seres quebrados. Um casal vem achando que o outro é o errado, o outro é o culpado e precisa mudar. E a gente vai trabalhar que somos seres humanos, temos as nossas características, temos as nossas histórias. Compreendendo a história, talvez a gente possa compreender pelo que algum comportamento hoje na relação. Se trabalha muito com a questão que na arte fala bastante, que as pessoas evitam o sofrimento, e num casal não vai ser diferente. Eu não gosto de sentir o que eu sinto quando eu estou diante da outra pessoa fazendo algo. Aí o jeito de evitar o sofrimento é mudando a outra pessoa. Doce ilusão. Eu brinco com os casais que eu trabalho. Quando você descobrir como mudar o seu parceiro, sua parceira, me avisa que eu vou usar aqui em casa. Por enquanto, não temos como fazer. Isso não, infelizmente, felizmente, a vida não existe. Então, evitar o sofrimento seria mudar a parceria. Não tem como. As estratégias de atenção plena também, a filosofia oriental é incorporada na IBCT, lembrando que a vida é aqui e agora, e tudo o que a gente pode fazer é observar essa relação aqui e agora. E aí, quem sabe, pensar em algo para se ajudar. Um é contexto do outro, isso eu acho muito incrível também, que num casal, numa parceria, um é contexto do outro. Vocês já devem ter vivido, experienciado ou visto nos seus casais que uma relação pode tirar o nosso pior e uma relação pode tirar o nosso melhor. E aqui está o contexto. O que que aquela pessoa evoca em mim? E a gente prestar atenção nisso. E também a análise funcional. E pensar em análise funcional, vamos falar no modelo tradicional, ABC, antecedente, o A, B, o behavior, é o comportamento, e C, a consequência, é o tempo inteiro no trabalho com o casal. Por quê?
Um vai ter algum pensamento, algum incômodo, algum disparador, vai ter algum comportamento que vai ser uma consequência para o outro, que vai ter o seu disparador, o seu pensamento, a sua sensação, a emoção, que vai ter algum comportamento que vai ser consequência. Então, trabalhar com um casal aqui, independentemente da IBC, é o tempo inteiro, em um, em outro, em um, em outro, que um fez, como chegou no outro, que o outro fez. E por fim, então, olhando nessa perspectiva comportamental contextual, a IBCT trabalha como a Joana já falou, na autorresponsabilização de cada um, na reatividade emocional de cada um. Aqui está o grande foco do trabalho. Não trabalha tanto em solução de problemas como trabalharia uma terapia tradicional. Não trabalha tanto em treino de comunicação. Claro que vai, aqui são as estratégias de mudança que a IBCT fala, mas vai trabalhar muito como se fosse duas terapias individuais, três, se for um trisal, individual numa relação. Joana, o que que você Eh, pensa? sí, sí, estaba aquí tomando algunos apuntes para no interrumpirte, Mara. Hum? Yo, a veces tengo bueno, a veces no, yo tengo un grupo que se llama Iglesia Terapia, donde está mi querida Nadia y Valeria, que están aquí, que las saludo. Eh, Porque nosotras hemos hablado muchas veces de cómo a veces lo que parece solo un recurso no lo es. Ujú. Que es uno de los errores que a veces podemos cometer como terapeutas y BCT, es, por ejemplo, apegarnos estrictamente a las fases de evaluación, tal cual y como dice esos elementos claves que tenemos que. Lo otro es la sesión de retro, Mar. Para mí la sesión de retro, ayer tuve una clase con un grupo y hablábamos de las 6 preguntas claves de la conceptualización, ¿no? Y entre la 3 y 4, que es esto de cuáles son las áreas problemáticas, que es eso que les separa, ¿no? Y por qué se convierte en un problema, esas 3 y 4, en realidad podríamos sacarle tanto jugo a este recurso porque son más que preguntas, ¿no? O es más que una conceptualización. Esas áreas problemáticas que a veces identificamos en la conceptualización y el por qué se convierte en un problema, más allá de que la pareja solo entienda, es una excelente oportunidad en esa sesión de retroalimentación para trabajar la desesperanza creativa, ¿no? Porque la pareja viene con su hipótesis de, como bien decías, ¿no? Por eso IBCT pregona la autorresponsabilidad y no porque suene bonito. A mí me parece que todo este discurso de la autorresponsabilidad y hazte cargo de lo que sientes, creo que se ha vuelto un poco un discurso, sí, un discurso a veces un poco vacío sin saber cuál es el criterio que está debajo de por qué IBCT realmente trabaja la autorresponsabilidad en nuestras intervenciones. Y justo es porque el cambio el cambio en el otro, como tú lo decías ya en esta frase de, bueno, cuando lo sepas me lo dices para yo también aplicarlo a mi pareja. Y también de paso me lo dices a mí a ver cómo le hago con el mío. Es que trae grandes consecuencias y esas consecuencias son un boomerang. El problema no es que solo lidiamos de una manera con las diferencias, que ya es mucho porque genera malestar. El tema es que generamos problemas secundarios. Y esos problemas secundarios terminan en distancia, en la intimidad sexual, esos problemas secundarios terminan en el hartazgo, ese problema secundario termina en una insatisfacción que muchas veces hasta se filtra a lo vital, ¿no? A lo individual, porque nuestras relaciones románticas son tan importantes para nosotros que cuando va mal, nuestra vida se desmorona, ¿no? Entonces, nuestras propias estrategias de evitación eh, como dirigir el cambio típico a que el otro cambie, lo que termina es por aumentar nuestra frustración y hacer de nuestra vida un lugar sin sentido. Entonces, para mí, cuando yo trabajo la 3 y 4 en esta sesión de retro y durante la intervención, lo que me parece a mí genial de IBCT es que pone el foco donde tiene jurisdicción de cambio, que es en primera persona, ¿no? Todo empieza por ver, por rastrear cómo me siento respecto a lo que mi pareja hace o no hace. Y si no hay posibilidad de cambio en el otro o hay algunas limitaciones para hacerlo, definitivamente también está en mí decidir qué hacer con eso. Y muchas veces es
suelto la espada, ¿no? Me quedo, aprendo a estar ahí y por supuesto lo que me ha ayudado a mi IBCT es a desarrollar mi habilidad para ser una terapeuta creativa, que esa es otra habilidad que le agradezco al modelo, porque no es un protocolo que nos dice 1, 2, 3, 4. Es, es como una, no sé cómo le dicen en Brasil, es un foco que nos alumbra el camino un poco, nos da dirección, pero el terapeuta o la terapeuta va a usar todo su sentido funcional contextual para llegar a otro lugar diferente donde de verdad puedan tener una relación la que necesiten, pero que sea fructífera para ambas partes, ¿no? Y yo creo que IBCT, cuando lo estudiamos a profundidad y entendemos la función de sus estrategias, es mucho más que unión empática, porque no sé cómo te ha ido a ti, pero a veces superviso y creeríamos que la unión empática es tener a dos personas llorando por el mundo y el dolor del otro. No, Mara, para empezar no entendemos qué es empatía, ¿no? En IBCT. Y como es el centro de esto, no sabemos qué es lo que vamos a hacer en la sesión. Y parte de mi objetivo en cada una de estas clases es que la realidad es que la persona que está aprendiendo IBCT primero contacte con cuáles son las vulnerabilidades del otro antes de saber qué tiene que hacer, ¿no? Porque somos terapeutas de saber qué hacer con lo que tenemos enfrente, pero es muy incómodo a veces estar frente a la emoción de las parejas y no saber qué hacer con eso, pero además no somos nosotros los que tenemos que saber qué hacer con eso, ¿no? Me da la oportunidad de acercarme a cosas como que antes en la terapia conductual tradicional no veíamos. Era un terapeuta, sí, desde otro lugar, pero en este modelo es bastante diferente. Ujú. Uhum, uhum. Que lindo te escutar, Joana. Muitas coisas vão abrindo quando fala, porque nós, e não é só na terapia de casal, terapia individual, grupo, família, nós somos instrumento de trabalho. E por isso a gente precisa ficar muito atento a nós mesmos. Na IBCT Latinoamérica, a gente tem encontros uma vez por mês, e a gente tem conversado sobre isso nesse semestre, o selfie do terapeuta de casal, que é precioso também, porque e tem algumas habilidades específicas do terapeuta IBCT também. Eu queria voltar um pouquinho, que a Joana falou da sessão de retroalimentação, não sei se todos conhecem. A primeira sessão, para conhecer o casal, a história do casal, as duas seguintes sessões são individuais, onde se aplicam alguns questionários que ajudam na avaliação. E a quarta sessão, o terapeuta apresenta a avaliação e formulação de caso para o casal. As perguntas que a Joana falou, primeira seria, precisa avaliar a satisfação ou insatisfação desse casal. Por quê? Por vezes, quando a satisfação está muito baixa, essa pessoa já pode estar desistindo do relacionamento. E na entrevista individual é uma boa oportunidade para conversar, para investigar sobre isso. A segunda questão é o grau de compromisso com a relação, que a gente avalia também, porque um grau de compromisso muito baixo e uma insatisfação muito alta já vai nos dizer que essa pessoa já está com um pé fora da relação e por vezes não vai ser a IBCT que vai ajudar, por vezes esse casal já está precisando de algo, falar sobre um processo de separação, que aí não é a IBCT. Então, tem esses pontos. Depois, as áreas problemáticas é um questionário em torno de 14 áreas que comuns do casal. Confiança e ciúmes, sexualidade, lidar com finanças, lidar com filhos, lidar com família de origem, questões de trabalho, questões de emocionalidade, comportamento, aparência adequada ou inadequada, problemas com o uso de substâncias. Em geral, são os temas e o casal escolhe. Cada um escolhe quais os temas seriam importantes. Aqui a IBCT fala que é uma formulação em conteúdo. E por que se pode fazer a formulação por conteúdos? Porque ao escolher um tema,
seja confiança ou ciúmes. Aqui a gente vai trabalhar habilidades de comunicação, a gente vai trabalhar a questão da empatia, de compreensão, a gente vai usar estratégias e são habilidades que depois podem ser derivadas para outros temas que o casal tem. Então, a gente vê quais seriam, né, as áreas problemáticas. Tem a formulação DZIP, que a gente apresenta para o casal também, as diferenças em torno de um tema, as vulnerabilidades emocionais, algum estressor externo e o padrão que está tentando. Depois a gente vê as forças de um casal, porque se um casal está indo à terapia, em geral, eles têm alguma esperança, um dos dois, ao menos, tem alguma esperança para melhorar o relacionamento. Então, quais as forças que eles têm? E quando eles falam da parte que seria boa da relação, isso traz esperança para eles se reorganizarem. E ao final dessa sessão de retroalimentação, a gente vê os objetivos junto com o casal. E uma grande diferença da minha experiência com outras abordagens, essa formulação é compartilhada. O casal participa. Isso faz sentido? Isso não. Vamos ajustar aqui. O objetivo é esse. Consequentemente, o compromisso com o tratamento é outro. Rara vez, na minha experiência, não sei na tua, Jona, eu tive abandono de tratamento com essa modalidade. Na outra modalidade, que eu brinco assim, aquela coisa de como foi a semana? E o que acontece? A gente fica. Com a IBCT, não. A IBCT, ela é melhor organizada e, inclusive, para cada sessão, aí tem um outro questionário, que é chamado questionário semanal, que ele ajuda a organizar a agenda da sessão. E com essa agenda, a gente vai tocar nos pontos vistos na formulação de caso. E o casal vai observar que a briga da semana tem total relação com as dores que já foram, de uma maneira até de psicoeducação, já foram informadas com relação ao casal. Então, Ujú. isso me fez pensar um pouco, Joana, de como é a preparação para começar o trabalho. Sí, de hecho de ahí parte, ¿no? Para mí, hablábamos Mara y yo antes de este live, y yo le decía, oye Mara, ¿cómo fue que creció, no? Entiendo que IBCT, pues genial y fabuloso, pero ¿por qué el traslado de IBCT a Latinoamérica, no? Uhum. Eh, eh, Porque pues ya existía un modelo, ¿no? Eh, no sé en el contexto, por ejemplo, en latinoamericano donde yo trabajaba, tú trabajas con otro modelo, ¿no, Mara? Ahora ya me contestarás por qué en Latinoamérica. Que hay este modelo tradicional, pues yo sí veía que se ajustaba a quien yo atendía, ¿no? O sea, en el sentido de, pues, mira, es así, ¿no? Somos terapeutas más reglados, más directivos, vamos a trabajar esto y es así, así. Bueno, aquí siéntate derecho, aquí tampoco le vas a hacer así, ¿no? Y entonces, eso en un contexto latinoamericano, pues a lo mejor, y pues nosotros vamos contra la corriente. Y entonces nos dicen, vámonos para allá, y pues nos vamos por la izquierda, ¿no? Y a mí mi cambio de un modelo a otro justo fue como porque veía que en la fase de evaluación a veces es suficiente la sesión de retroalimentación, hasta la sesión de retroalimentación, porque por eso es tan importante no tomar esa sesión solo vamos a informar de cómo está tu relación, ¿no? Sino vamos a llevarnos un poco de conciencia, ¿no? Y momento presente de la relación. La función para mí de esa sesión es que la pareja no es que cambie nada, ¿no? Porque todavía ni hemos empezado a trabajar. El objetivo para mí de esa sesión es que se alejen un poco de la idea, un poco, ¿no? Que por lo menos duden de la hipótesis que tenían del problema inicial. Y a veces se alejan tanto de esa hipótesis y comprenden esta hipótesis funcional que nosotros les damos en esta sesión, la compran y se van. Y Uhum. no es porque nosotros, no sé cómo le haces tú, Mara, pero hay una parte que a mí me gusta en esta sesión decirles, miren, al final de la sesión, pues estos serían los objetivos, ustedes que esperan también de la terapia para un poco aterrizar cuáles son los objetivos
propositivos de esta pareja y darles tiempo de reflexionar sobre esta sesión juntos y que después de esto, al platicarlo y decir, tiene sentido, ¿qué tanto me quiero comprometer con la intervención? Eso da muchos, desde ahí empieza IBCT. Yo no les voy a decir, tienen que. La Uhum, pareja elige qué hacer con esto y ahí empieza la autorresponsabilidad. A uhum, veces, yo veo que eso funciona mucho para Latinoamérica, sí, uhum, porque en Latinoamérica las personas necesitamos, a veces, bueno, a veces no, necesitamos contactar con las contingencias tantas veces sea necesario, con los conflictos y no tener nosotros que ya servirles el plato desde, por ejemplo, la terapia conductual tradicional, listo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está. Ustedes hacen lo que digo y así va. En IBCT no. Tenía una pareja que me daba mucha risa porque en esta sesión me dijo, se trata de las estrategias de la injusticia. O sea, aquí uhum, trabaja el que se queja. Y sí, si me quejo de algo, aprendo a lidiar con eso, ¿no? uhum, Creo que las estrategias van dirigidas a trabajarle. Ujú. Y es un trabajo en equipo, no es un trabajo que solamente tiene que hacer alguien que en teoría identificamos que tiene que cambiar. Y creo que ese es el objetivo de esa sesión para mí. uhum. Perfeito. Me faz pensar, Joana, naquela questão, para todos nós, se volta a mesma velha briga uma e outra vez, eu estou fazendo alguma coisa para alimentar esse padrão. E a IBCT ajuda nessa compreensão. Sem julgamentos, é compreensão. Quando falo em IBCT Latinoamérica, contar um pouquinho, eu conheci a ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, em 2013. Cuidado, as contextuais são como uma droga. Depois que você entra para este mundo, não consegue mais sair. Cair no mundo das drogas, entre aspas, claro, De porque é las maravilhoso. drogas. Sim. E como eu já era terapeuta de casal, eu fiquei me perguntando como seria trabalhar com essa abordagem para casal. Aí, em 2014, comecei meu treinamento com o Dr. Christensen, e aí foi todo. Fui para os Estados Unidos, fiz treinamento com ele, com a equipe dele, que é maravilhosa. Depois fiz meu doutorado com a IBCT. E com essa experiência, eu conheci o livro Diferenças Reconciliáveis, que é um manual pro casal. E ali eu já comecei, eu tenho que levar isso para o Brasil, porque esse livro é um livro interativo, ele tem exercícios, e o casal pode fazer sem precisar de terapia. Tem o manual do terapeuta e o manual do casal. E isso pensou assim, em termos de política pública mesmo, porque nem todo mundo, infelizmente, vai poder fazer terapia de casal, mas como que as pessoas podem ser ajudadas? Outra coisa que me chamou a atenção, eles têm um site que é o Our Relationship, onde o casal faz as atividades, faz um programa de 12 encontros e também com toda a perspectiva da IBCT. Não é terapia, mas é terapêutico. E as pessoas pagam para fazer esse serviço, mas tem uma parte que é o governo federal que paga para os casais que não têm recurso para fazer. E olha que interessante, vocês sabem qual é o órgão da federação que paga para os casais que não têm dinheiro fazer? É o órgão responsável pela infância e adolescência. Olha a mirada de prevenção. Quem cuida da infância e adolescência quer cuidar dos pais, quer cuidar dos casais. E aí, mais motivado, eu fiquei, preciso levar isso para o Brasil, num primeiro lugar, e depois eu pensei, mas para a Latinoamérica toda está precisando se organizar, está precisando pensar, está precisando ajudar as pessoas a pensar, né, como seriam os relacionamentos, como seriam as famílias, independentemente de questões e para a Latinoamérica, enfim, mas eu quero dizer, independentemente do formato do casal, se é um casal homoafetivo, se é um casal heterossexual, seja como for, mas pessoas que cuidam de pessoas, se elas têm ideia de o quanto o relacionamento delas podem, pensando
numa relação também pensando num contexto, o quanto o relacionamento delas pode ajudar, o quanto o relacionamento delas pode prejudicar as outras pessoas que vivem nessa família, sem falar a si mesmo, né, que seria o ponto principal. Então, com toda essa ideia que começou e brotou o desejo da gente poder conversar mais. E aí a Joana falou, e já está aqui todo o convite para vocês, da gente fazer pesquisas da nossa cultura, da gente fazer pesquisas da nossa realidade. Não é pegar algo que já está formatado por uma cultura norte-americana e impor na cultura latino-americana. A gente precisa conhecer e trabalhar e fazer investigação para ver como que na nossa cultura essa abordagem pode, e tenho certeza que ajuda. A gente já faz isso de uma maneira empírica, né? Não de uma maneira com investigação. Ujú, ujú. Y Mara, no sé qué retos te has enfrentado, ¿no? Porque formándote con uno de los creadores y viendo cómo en sí mismo también se entrena IBCT, porque nosotros que ya vamos al tercer entrenamiento con el doctor Christensen y escuchando cómo se entrena IBCT desde esta cultura, yo entrenando para Latinoamérica, las preguntas de los terapeutas de parejas en Latinoamérica me han hecho a mí reflexionar sobre muchas cosas. Uhum. Eh, entonces yo no sé tú como terapeuta que también has entrenado miles de veces a terapeutas y has estado en diferentes lugares, ¿tú crees que IBCT tendría que tener, dado estos retos que puedes encontrar, algunas adecuaciones en el contexto latinoamericano o de habla hispana? Com certeza, com certeza. Nossa cultura é diferente. Nossa cultura tem muitas questões de gênero importantes, nossa cultura tem preconceitos, nossa cultura tem violência, tem machismos. Acho que a nossa cultura precisa olhar para isso e como ajudar as pessoas em torno disso. Mm. Ujú. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, porque a IBCT ela é uma forma ampla de trabalhar com os problemas da vida, né? Com as relações. Ainda assim, a gente precisaria dar como se fosse uma polida para a nossa realidade, que é diferente. Inclusive, por exemplo, falando de estratégias e técnicas, assim como a gente faz com a ACT, às vezes tem algumas metáforas que, para um contexto latino-americano, não faz sentido algum. Então, na IBCT também, algumas questões a gente teria que dar a nossa cara, de ver como que funciona para a gente, e aí sim, né, derivar, multiplicar, e as pessoas poderem trabalhar com isso. Sí, y aquí no me gustaría que te escaparas porque mencionaste algo sobre violencia, ¿no? Ujú. Uhum. Por ejemplo, en el contexto donde yo estoy, en México, y ya como hemos escuchado cómo es el protocolo de alto conflicto, ¿no? Desde IBCT, a Uhum. veces genera un poco de confusión. Primero, los terapeutas nos da, porque nos da, creo que no sé si alguno de ustedes tiene la fórmula para que no les dé, avísenme, pero cuando una pareja viene con alta reactividad, ajá, como una de las premisas es la seguridad. Y el protocolo marca muy bien el protocolo que ya hemos visto con la doctora Betty, cuáles son los lineamientos, ¿no? De cuándo son candidatos y cuándo no. Pero en mi experiencia y en la experiencia de muchos terapeutas en los que yo he escuchado que me han preguntado algo similar, es que algunos de esos lineamientos pueden, eh, en Latinoamérica en el contexto donde yo estoy, que atiendo a muchas parejas en México, eh, puede ir del 0 al 100 muy rápido, incluso no teniendo esos lineamientos que el protocolo no puede llegar a marcarnos. Entonces, generalmente lo que hace un terapeuta en este contexto desde México, también sucede en Perú, también sucede en Ecuador y sucede en muchos lados de Latinoamérica, es excluir, ¿sí? Por seguridad, a algunas parejas que están en un patrón que para este contexto a lo mejor pareciera de alto conflicto, pero que raya en otros escenarios. Entonces, termina Latinoamérica excluyendo a parejas,
¿sí? Que podríamos trabajar para la prevención de una escalada más fuerte, pero justo por el miedo que puede llegar a tener el terapeuta de que esto se salga de control Uhum, y uhum, que a veces no sabemos hasta dónde es tantito, ¿no? uhum. La autorización del protocolo ajustado a Latinoamérica. ¿Tú cómo has visto, has hecho algunas Uhum, diferenciaciones de estos lineamientos? uhum. Muito importante, Joana, o que você está trazendo. Da experiência que eu tive lá, lá é assim, para um profissional trabalhar para o governo federal, ele precisa mostrar que tem uma capacitação, uma formação em alguma abordagem baseada em evidências. E a IBCT é uma delas. Não é, eu sou psicólogo formado e vou trabalhar. Não, tem que comprovar. Mm. E eles têm um serviço de saúde muito grande, muito bem organizado para os, chama Veterans Affairs, para os veteranos de guerra, ok? É um país que a gente bem sabe, né? Com suas características bélicas, eu vou chamar assim. Mas olha só, se chega algum casal com alto conflito e tem algum risco de agressão, eles vão avaliar, vão tratar, mas rapidamente eles já vão saber que esse casal mora neste bairro, o terapeuta será um terapeuta que atende por perto, já acionam um psiquiatra para fazer a avaliação por perto também e um serviço de proteção. E se porventura acontecer alguma agressão, todo esse serviço já é acionado e, se for o caso, a proteção, a polícia, enfim, vai até a casa onde está acontecendo a violência. Morri de inveja. Mm. Sim, inveja, o sentimento horrível. Aquí no va. Morri de inveja. Olha a organização em torno de um funcionamento que acontece. Na cultura latino-americana, sim, há muita agressão e fica solta. Nas modalidades de terapia de casal, as que eu trabalhei, né, sistêmica e cognitiva comportamental principalmente, eu não sabia muito o que fazer. Por quê? Porque quando um casal vem para terapia e tem violência, eles têm vergonha de falar sobre isso. Eles não falam que se agrediram. E aí, como é que fica? Vai aparecer ao longo do tratamento que houve uma agressão física, por exemplo. E a IBCT, com a formulação do caso, a avaliação, a gente vai poder saber se esse casal tem indicação ou não para terapia de casal, porque a terapia de casal pode ser um forte disparador de violência. Vai para terapia, quando voltam para casa, vão brigar, vão se agredir, principalmente a violência. E tem perguntas lá na formulação do caso também, bem clássicas. Nesse último ano, se houve algum conflito, lá na entrevista individual, tem as perguntas do questionário. Houve algum conflito e você agrediu fisicamente sua parceria, como empurrar, bater, morder, chutar? Nesse último ano, se houve algum conflito, sua parceria agrediu você, como bater, empurrar, morder? Ou a terceira pergunta é: você teme que possa ter alguma represália se algo for falado na sessão? Essa daqui é que vai nos ajudar a avaliar se realmente tem indicação ou não. Porque se a pessoa tem medo que vai falar alguma coisa e vai ter uma represália, principalmente física, depois, como vai ser a devolução? Eles não têm indicação de terapia de casal, tem indicação de terapia individual, cada um para manejar, né, a sua, para aprender Mm. habilidades de regulação emocional, para uma avaliação psiquiátrica também. Aí a gente encaminha para terapia individual. Olha a diferença que o conhecimento de uma simples abordagem pode fazer na vida das pessoas. E pelo que se fala que sim, se trabalha com um casal com alto conflito, não agressão física extrema, não estou falando de violência extrema, que aí é caso de polícia, ok? E proteção. Estou falando dos outros tipos de agressão. Porque os casais não se separam, porque os casais continuam. E mesmo se separar, é muito comum a pessoa buscar outro parceiro ou parceira e vai manter esse funcionamento, porque é um padrão de funcionamento. Não é uma pessoa com uma característica X ou Y. Então, ok. Diante disso, vamos ajudar esse casal a aprender uma nova forma de se relacionar. E aí é todo um protocolo que a Beth já disse, que vai estar lá no workshop também, que a Beth já diz, propõe da gente trabalhar. Aqui começa ao inverso. A gente não falou, não vai dar tempo de falar das estratégias de aceitação e as estratégias de mudança.
Quando tem autoconflito, a gente começa pelas estratégias de mudança. Começa o trabalho com estratégia de comunicação, para o casal aprender como se comunicar, a como colocar seu mal-estar, seu incômodo, que não seja por uma via agressiva. Porque se vai entrar nas estratégias de aceitação, que são estratégias que vão mexer nas vulnerabilidades emocionais, eles podem se desregular, eles podem ficar muito vulneráveis e se agredir, porque é o padrão de funcionamento deles. Então, olha como é importante tudo isso que essa proposta, né, de uma boa avaliação. Uhum. Ana Carmen, é invejável. Sí. Hum, Y sabes, Joana, Mara, un poco para incluso lo que pueden ver en el workshop, ¿no? Porque también está, van a estar el doctor Brian, ¿no? Doctor Shadish y el uhum, doctor Christensen. Y, y se puede ver claramente cuando se ve el workshop la integración del sentido de las cosas. Porque, por ejemplo, hablando de esto, de lo último del alto conflicto, en realidad las parejas a veces en la evaluación no se nota. Ajá. O sea, como les da vergüenza no lo dicen, pero también hay cosas que hacer más adelante. Entonces, si no lo vemos en la evaluación, es probable que no podamos empezar como tú dices, ¿no? Empezar por el cambio en lugar de la aceptación, sino uhum, que haríamos una evaluación regular sin estas adecuaciones de alto conflicto, pero el modelo puede ser tan flexible que uno puede regresar a la evaluación tantas veces sea necesario y regresar a la seguridad, ¿no? Y entonces uhum. creo que esta vez, ya Mara va a dar las últimas palabras, este, ya, no sé, yo estoy un poco triste porque creo que es la última vez que va a haber el entrenamiento en vivo y estoy un poco en duelo, Mara, la tercera es la vencida. Eu também. Este, ¿quieres decir algo sobre el workshop? Nessa modalidade, com o Christensen, com o Brian Doss e com a Beth, vai ser a última vez, então aproveitar. Joana, se o grupo quiser, a gente pode organizar uma outra live para falar sobre as estratégias de aceitação que não conseguimos falar. A gente falou hoje muito sobre avaliação e Ujú. formulação do caso, que é muito importante mesmo. E num outro momento, se o grupo quiser, ou também todos convidados a participar da IBCT Latinoamérica. Mas pelo nosso horário, quase terminando, então é o momento da gente fazer o sorteio de duas bolsas de 50% para esse workshop. Aí o Léo vai nos ajudar, o Marcelo vai nos ajudar também. Quem estiver aqui na sala, que vai, se sair algum nome que não está na Mm. sala, a gente sorteia de novo. Então, ficar até o final, vamos ver quem tem sorte. É isso aí. Vamos lá então, pessoal, por sorteio. O Léo tá aí? Léo, tá Pelo fechado que, o microfone. pelo que eu tô vendo pelo número de participantes, a gente tem até mais do que quando iniciou, então ninguém saiu. Opa. Todo mundo esperando a bolsa. Aqui, Vamos então, Léo, sortear duas bolsas de 50% no workshop internacional. aqui os nomes. Vamos lá. Quem será? Paola. Paola, Paola Ramires. tá Paola aqui? Ramires. Onde está Paola? Onde está Paola? Paola la Paola. una, Ah, Paola las dos. A Paola não está. não está? Outra vez. Andrea. André Hernandes. Andréa. A Andréia está. Está? Uhul! Felicitaciones, Andrea! Pessoal, botei ali então o meu telefone, Andréia. Dá Falta um oi para outra, nós aqui no chat. Marcela. Isso.
A Andréia dá um oizinho aqui no chat, ou me chama ali no WhatsApp, mas ela tem que dar um oizinho aqui no chat pra gente ver que ela está online ainda. Aham. O Angel Hum. falou que se não abrir a câmera, vai passar para outra pessoa. E vale a pena. O Angel já participou, né, Angel, de uma vez. Acho que vale a pena de novo para vê-los. Cada vez eu aprendo algo novo. E agora, o que que a gente faz com a Andréia? Ó, vamos sorteando aqui o A segunda segundo, pessoa. dando mais um Uhum. tempinho para a Andréia. Alexandra Villarreal. Está aqui, Dá um oi Alexandra? aqui no chat. Alexandra? Alexandra está. Olá, Alexandra. Ah, Ah, Olha, sim. parabéns! Felicidades. Alexandra, meu contato está ali acima. Por favor, me chama no WhatsApp que a gente vai providenciar o teu cupom com 50% de desconto. E a Andréia não apareceu. uhum. Mas vamos de novo então. Se a Andrea não falou, Então, paciência, vamos sortear mais uma, então. sim. Depois alguém conta para a Andrea. Andrea fechou a câmera e saiu. Luz, Marina Lopes. Luz, onde estás? Não creio. Ela está na sala, só tem que dar uma chamadinha ali. Me lembrou de algo importante. Os professores não gostam que as pessoas fiquem de câmera fechada e que não estejam. Então, já é um treinamento para o dia 25 e 26 com a câmera aberta. E a abordagem comportamental contextual, como ela é de interação, é importante a gente poder, né, se ver, a gente poder observar melhor um ao outro. Luz, Luz não dou-lhe está? uma. Luz a las dos. Mm. Ok. Outra vez, por favor, Léo. Tem que participar, pessoal, para ganhar. Luciana Barney. A Está ver, aqui? Luciana? Luciana não está mais na sala. Ó, no quem se será quiere que vai ir. La beca no se quiere ir. de novo? Guilherme? Guilherme? Guilherme fala? Ele está na sala. Guilherme mandou mensagem. Ó, parabéns! Ê! Felicidades, Guilherme! Parabéns, Ok. parabéns, merecido. Guilherme, me chama no WhatsApp, tá? Que eu vou gerar o cupom para ti e vou te passar para te ganhar 50% de desconto no Workshop Internacional. Parabéns! E pessoal, todos que tiverem interesse, meu WhatsApp está aqui. Eu já estou conversando com algumas pessoas que me chamaram aqui da live, né? Estava assistindo a live e atendendo também, tirando as dúvidas. Então não deixem de me chamar, tá? Que a gente está organizando e eu estou esclarecendo todas as dúvidas. Ok, quero agradecer ao Pepe, querido, que nos ajuda na tradução. Ele ajuda na tradução da IBCT Latinoamérica também, segunda terça-feira de cada mês. Façam depois eu envio Martes. um e-mail, isso. Obrigada por estarem aqui com a gente. Gracias por estar aquí Ajudem. con nosotros E nos ajudem na y nos difusão de ayuden en la conteúdo. difusión
Vamos juntos, né? Ajudar as Vámonos juntos a ayudarnos en la difusión de IBCT. Sí, yo quiero reiterar la invitación a IBCT Latinoamérica. Si cualquier cosa no tienen, no les llega el link, tienen que avisarnos para poder, IBCT Latinoamérica puede ser como el día de hoy, ¿sí? Mara y yo y Pepe hemos estado martes tras martes en IBCT Latinoamérica. Siempre nos vemos los mismos y nos gustaría ver como caras nuevas. Y para nosotros es muy importante la interacción en IBCT Latinoamérica. Entonces, cada martes, cada segundo martes de el mes, a excepción de algunos meses por vacaciones, eh, no vamos a estar. Pero en estos 6 meses estamos trabajando el self del terapeuta, los primeros 6 meses de IBCT Latinoamérica, y después vamos a entrar con otros temas. Así que están invitadas, ellos también están invitados. Nos vemos el 24, ¿no? Y 25 de abril, Mara, sí, sí estoy bien, ¿verdad? 24 y 25 de abril en el workshop. Recuerden, es la última vez con 3 personas en vivo. Estoy haciendo publicidad y, espero que nos veamos en un mes, justamente en un mes. Mara, te mando un abrazo, siempre emocionada de verte. Gracias, Pepe, eres el mejor traductor de toda Latinoamérica. Sí, es verdad. De nada. Me Sí. pusieron a trabajar mucho, hablan muy rápido. Les mando un abrazo. Obrigada, equipe do CEF, obrigada, Marcelo, Eduardo, obrigada, Léo, obrigada, Rosângela e todos que estão aqui. Muitíssimas graças e vamos juntos aí com essa modalidade que é tão importante. Nos Um vemos. beijo e até a Gracias. próxima. Vamos fazer uma próxima sobre Tchau. estratégia de aceitação. Vamos a hacer una próxima. Hasta Sí, luego. tengan bonito día. Felicidades a los ganadores. Nos vemos. Tchau, tchau.